A taça de champanhe tremia na minha mão enquanto eu ajustava as alças do meu único vestido bonito. Um azul marinho que eu tinha comprado em liquidação 3 anos atrás, quando eu ainda acreditava em finais felizes. O tecido tinha ficado um pouco frouxo na minha cintura, um testemunho das inúmeras refeições que eu pulei para esticar um pouco mais o nosso orçamento. Esta noite deveria ser a nossa noite, o nosso triunfo. Olhei para o meu reflexo no espelho do banheiro do restaurante de luxo onde a festa de formatura de Wyatt estava sendo realizada. A luz fluorescente lançava sombras fortes sob meus olhos, tornando impossível esconder o cansaço que eu carregava há 4 anos. Minhas mãos, antes macias e bem cuidadas, agora exibiam os calos de incontáveis turnos duplos. Trechos ásperos que contavam a história de uma mulher que sacrificou tudo por amor. A porta do banheiro se abriu e o riso ecoou da sala de jantar. Sua família, seus colegas, seu novo mundo. Um mundo que eu havia ajudado a construir tijolo por tijolo, dólar por dólar, sonho por sonho. Pensei no envelope guardado em segurança na gaveta do meu apartamento em casa. Aquele que continha todos os recibos, todos os extratos bancários, todos os documentos que comprovavam o que eu havia aberto mão por ele. 53 mil dólares. Era exatamente esse o valor que eu havia investido na educação médica de Wyatt ao longo de 4 anos. Dinheiro ganho com lábios rachados de tanto sorrir para clientes mal educados, pés doloridos de turnos de 14 horas e noites sem dormir quando eu trabalhava como caixa depois de fazer um duplo no restaurante. Meu celular vibrou contra o balcão de mármore. Uma mensagem de Wyatt: onde você está? Eles estão prestes a começar os brindes. Respirei fundo e alisei meu vestido uma última vez. Naquela noite, o Dr. Wyatt Jacob celebraria oficialmente sua conquista, e eu estaria ali ao seu lado, finalmente pronto para entrar no futuro que construímos juntos. Se eu soubesse o que estava por vir. A sala de jantar fervilhava com o tipo de energia sofisticada que o dinheiro e a educação criam. Os pais de Wyatt não pouparam esforços para essa celebração. Lustres de cristal lançavam uma luz suave sobre as mesas cobertas com toalhas de linho branco, e os garçons se moviam como fantasmas entre os convidados, carregando bandejas de canapés que provavelmente custavam mais do que eu ganhava em um dia. Avistei Wyatt imediatamente. Ele estava parado perto da mesa principal, devastadoramente lindo em seu terno preto sob medida, aquele que eu ajudara a escolher e pagar no mês anterior. Seu cabelo escuro estava impecavelmente penteado, seu sorriso radiante e confiante enquanto apertava as mãos de professores e potenciais colegas. Era o seu momento de brilhar. Ila, sua voz ecoou pela sala quando ele me viu. Aí está você. Abri caminho pela multidão, aceitando os parabéns de pessoas que eu nunca tinha conhecido, mas que de alguma forma sabiam do meu papel no sucesso de Wyatt. Você deve estar tão orgulhosa, disse uma senhora idosa de pérolas, dando um tapinha no meu braço. Wyatt nos disse o quanto você tem nos apoiado. Apoiadora. Uma palavra tão pequena para um sacrifício tão monumental. O braço de Wyatt envolveu minha cintura quando cheguei ao seu lado e, por um instante, tudo pareceu certo. Era para isso que eu havia trabalhado. Aquele momento em que ficaríamos juntos, triunfantes. Todos, gritou o pai de Wyatt, Sr. Anthony Jacob, batendo na taça de vinho com uma faca de prata. Se puderem me dar atenção, por favor. A sala ficou em silêncio. Wyatt apertou minha mão e senti uma pontada de expectativa no peito. Era aquele momento. O momento em que Wyatt reconheceria tudo o que eu tinha feito, quando contaria à família e aos amigos sobre os sacrifícios que fizemos juntos, quando finalmente me pediria em casamento, agora que sua carreira estava garantida. Como todos sabem, continuou o Sr. Jacob, estamos aqui esta noite para celebrar a incrível conquista do meu filho. 4 anos de faculdade de medicina, notas excelentes e agora uma residência de prestígio no Metropolitan General Hospital. Wyatt, não poderíamos estar mais orgulhosos. Aplausos encheram a sala. O sorriso de Wyatt se alargou e ele se endireitou um pouco mais ao meu lado. Mas acho que Wyatt tem algo a dizer, continuou o pai, gesticulando em direção ao filho. Wyatt soltou minha mão e deu um passo à frente, aceitando o microfone de um dos garçons. Seus olhos percorreram a sala, parando brevemente em mim antes de prosseguir. Senti um frio na barriga, embora eu ainda não conseguisse nomear. Obrigado a todos por estarem aqui esta noite, começou Wyatt, com a voz carregada da confiança de alguém que nunca duvidou do seu lugar no mundo.
4 anos atrás, quando comecei esta jornada, eu sabia que seria desafiador. Eu sabia que precisaria de apoio, dedicação e sacrifício. Assenti, com o coração transbordando. Lá vem. Quero agradecer aos meus pais, antes de tudo, por acreditarem em mim, pelo apoio financeiro, pelo apoio emocional e por nunca me deixarem duvidar de que eu conseguiria realizar meus sonhos. Espera aí, apoio financeiro? Pisquei, a confusão turvando meus pensamentos. Os pais dele ajudaram com as despesas de subsistência durante o primeiro ano, mas depois disso. Também quero agradecer aos meus professores, mentores e colegas que me desafiaram a ser melhor a cada dia. O frio na barriga se espalhou para o peito. Por que ele não me mencionou? Onde estava o reconhecimento das minhas 60 horas semanais de trabalho, da minha poupança vazia, do meu sacrifício? Os olhos de Wyatt encontraram os meus do outro lado da sala e, por uma fração de segundo, vi algo ali que fez meu sangue gelar. Não amor, nem gratidão, nem mesmo culpa, era pena. E finalmente, continuou Wyatt, com a voz assumindo um tom diferente, mais ríspido, mais distante, quero reconhecer Ila. O alívio me inundou. Ali estava, finalmente. Ila fez parte da minha jornada. Ela trabalhou muito duro, e eu sou grata por tudo que ela fez. As palavras pairavam no ar como fumaça, vagas e insubstanciais. Trabalhou muito duro. Sou grata por tudo que ela fez. Eu me senti como se estivesse ouvindo a história de outra pessoa, não a minha. Mas ele não havia terminado. No entanto, ao iniciar este novo capítulo da minha vida como médico, percebi que preciso tomar algumas decisões difíceis sobre o meu futuro. A sala ficou completamente silenciosa. Até os garçons pararam de se mexer, sentindo a tensão que se acumulava como uma nuvem de tempestade no céu. Ila, disse Wyatt, seus olhos encontrando os meus agora, você esteve ao meu lado durante meus anos de estudante, e sempre serei grato por isso. Mas a verdade é que, como médico, preciso de uma parceira que corresponda à minha posição profissional e social. Alguém que entenda as demandas da minha carreira, que consiga lidar com as expectativas sociais inerentes à minha posição. As palavras me atingiram como golpes físicos. Eu podia sentir o sangue fugindo do meu rosto, minhas mãos começando a tremer. Uma garçonete e uma caixa, ele fez uma pausa, deixando as palavras serem absorvidas, certificando-se de que todos entendiam exatamente o que ele estava dizendo, simplesmente não se encaixam no mundo em que estou entrando agora. Preciso de alguém da minha classe, alguém que possa ser uma vantagem para a minha carreira, em vez de um fardo. O silêncio se estendeu para sempre. Eu podia sentir dezenas de olhares em mim, alguns chocados, outros com pena, outros simplesmente curiosos para ver como eu reagiria. A mãe de Wyatt cobriu a boca com a mão, mas não consegui dizer se era por choque ou para esconder um sorriso. O pai dele parecia desconfortável, mas não surpreso. Eles sabiam. Todos sabiam que isso ia acontecer. Então, esta noite, continuou Wyatt, erguendo sua taça de champanhe, enquanto celebramos minha conquista, também quero anunciar que começarei minha residência como solteiro, pronto para construir o tipo de vida e relacionamentos que condizem com meu novo status como médico. Ele me olhou diretamente uma última vez. Obrigado, Ila, pelo seu serviço. Mas isso é um adeus. A sala irrompeu em murmúrios desconfortáveis. Alguém ofegou audivelmente. Senti mãos se estendendo para mim, vozes perguntando se eu estava bem. Mas tudo estava filtrado por uma névoa de humilhação e descrença. 4 anos da minha vida, da minha juventude, do meu dinheiro, dos meus sonhos. 4 anos acreditando que estávamos construindo algo juntos, que o sucesso dele seria o nosso sucesso, que o amor era suficiente para preencher qualquer lacuna entre nós. Eu tinha sido tão ingênua. O Wyatt ainda estava lá, com a taça de champanhe erguida, esperando que a sala brindasse à sua liberdade. Sua expressão era de expectativa, quase impaciente, como se estivesse irritado por eu ainda não ter me retirado com elegância. Foi então que algo se mexeu dentro de mim. A humilhação esmagadora ainda estava lá. A tristeza ainda ameaçava me afogar. Mas, por baixo de tudo, uma emoção diferente surgia, algo mais duro, mais frio, mais perigoso do que a dor. Peguei minha taça de champanhe com mãos firmes. A sala observava, esperando para ver se eu iria desabar, sair furioso ou implorar por outra chance. Em vez disso,
Ergui minha taça com um sorriso que provavelmente pareceu sereno para todos que assistiam. Só eu conseguia sentir como ele cortava meu rosto como uma lâmina. Ao seu sucesso, o iate, eu disse, minha voz ecoando claramente pela sala silenciosa, a receber exatamente o que você merece. Tomei um gole de champanhe, sentindo o gosto das bolhas misturado a algo amargo e metálico, sangue de onde eu havia mordido a língua para não gritar. Então, larguei meu copo, caminhei por entre a multidão de clientes atordoados e saí do restaurante de cabeça erguida, o coração planejando vingança. Antes de continuarmos, escreva nos comentários de qual país você está assistindo a este vídeo. Adoramos saber de onde nossa família global está acompanhando. E se esta é a sua primeira vez neste canal, inscreva-se. Seu apoio nos ajuda a trazer ainda mais histórias épicas de vingança da vida. Boa audição! Andei exatamente 3 quarteirões antes que a adrenalina passasse e a realidade me atingisse como uma onda. Abaixei-me em um beco entre 2 prédios e encostei as costas na parede de tijolos, finalmente me permitindo sentir todo o peso do que acabará de acontecer. Os soluços vinham em ondas fortes e pesadas que sacudiam todo o meu corpo. 4 anos. 4 anos de amor, sacrifício, esperança e sonhos, tudo descartado diante de uma sala cheia de estranhos, como se eu não passasse de um livro antigo do qual ele não precisava mais. Mas não era só humilhação, embora queimasse como ácido na minha garganta. Era a crueldade casual de tudo aquilo. A maneira como ele planejara aquele momento, provavelmente o ensaiara. A maneira como sua família soubera e não dissera nada. A maneira como ele me fizera acreditar, até o último segundo, que estávamos comemorando juntos. Pensei em todas as vezes em que o defendi para meus amigos, que temiam que ele estivesse me usando. Vocês não entendem, eu disse a eles. Ele está sob tanta pressão. Quando ele se tornar médico, tudo será diferente. Eles estavam certos. Tudo era diferente agora. Eu estava sozinho, falido e publicamente humilhado. E o iate estava livre para começar sua nova vida sem o constrangimento de uma namorada da classe trabalhadora o impedindo. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido, eu vi o que aconteceu. Sinto muito, Rebeca. A prima de Wyatt, a quieta que sempre se sentava num canto nas reuniões de família, observando em vez de participar. Ela estava lá esta noite, testemunhou minha destruição junto com todos os outros. Outro sinal. Podemos nos encontrar amanhã? Há coisas que você deveria saber. Enxuguei os olhos e endireitei os ombros. O que quer que Rebeca quisesse me dizer poderia esperar. Naquele momento, eu precisava ir para casa, trancar a porta e descobrir como reconstruir minha vida do zero. Mas enquanto caminhava os 12 quarteirões até meu minúsculo apartamento, eu não tinha dinheiro para pagar o táxi, algo começou a se cristalizar na minha mente. Uma lembrança de 6 meses atrás, quando o iate estava estressado com suas inscrições para o conselho médico. Ila, você é muito melhor com papelada do que eu, disse ele. Espalhando formulários na minha mesa da cozinha. Você poderia cuidar da documentação? Preciso me concentrar nos estudos para as provas finais. Fiquei lisonjeado por ele ter confiado em mim algo tão importante. Lisonjeado e tolo. Porque me lembrei de outra coisa agora. Algo que o iate havia deixado passar na pressa de delegar o trabalho tedioso ao seu assistente. Uma discrepância nas datas, um detalhe que não parecia importante na época, mas que eu havia notado e corrigido. Mas será que eu tinha? Procurei as chaves do lado de fora da porta do meu apartamento, com as mãos subitamente firmes, apesar de tudo o que tinha acontecido. Lá dentro, fui direto até a gaveta da minha mesa e peguei uma pasta de papel pardo, minhas cópias de tudo que havia preenchido para o iate ao longo dos anos. Requerimentos, formulários, documentos, históricos escolares, solicitações. E ali, no formulário de inscrição para o conselho médico, estava o detalhe que poderia mudar tudo. O histórico escolar de Wyatt mostrava que ele havia concluído o curso em maio do último ano, mas o formulário de inscrição para a faculdade de medicina que eu havia preenchido para ele listava sua formatura como dezembro anterior, um erro que eu havia detectado na época, mas tive pressa demais para corrigir adequadamente. Em vez disso, eu simplesmente anotei a discrepância em um post-it colado no formulário, com a intenção de corrigi-la mais tarde. Mas o Wyatt estava tão impaciente para entregar tudo, e eu estava trabalhando em turnos dobrados no dia seguinte, e, de alguma forma, a inscrição foi enviada com a data errada.
A faculdade de medicina o aceitou com base em históricos escolares que não correspondiam à data de formatura em sua inscrição. E agora, essa mesma informação errônea havia sido usada para o seu licenciamento no conselho médico. Foi algo pequeno, um pequeno erro administrativo que a maioria das pessoas já teria percebido e corrigido. Mas o iate estava tão focado nas partes importantes de sua educação, os estudos, o networking, a construção de sua imagem, que nunca se preocupou em verificar novamente a papelada que sua namorada havia preparado para ele. A mesma namorada que ele havia simplesmente descartado como lixo na frente de 50 pessoas. Olhei para os documentos espalhados sobre a minha mesa, meu coração batendo mais rápido à medida que todas as implicações se tornavam claras. Não era apenas um erro. Era uma bomba relógio, e eu era o único que sabia que ela existia. E, a partir daquela noite, eu era o único que tinha algum motivo para desarmá-la. Meu telefone tocou, me tirando dos meus pensamentos. O nome de Wyatt apareceu na tela, provavelmente ligando para garantir que eu não faria uma cena ou o envergonharia ainda mais. Deixei tocar. Tocou novamente 5 minutos depois. Depois, outra, e outra. Na quarta chamada, a curiosidade falou mais alto. Atendi. Ila, graças a Deus. A voz de Wyatt estava tensa, sem o tom confiante que usará apenas algumas horas antes. Olha, sobre esta noite. Parabéns, Dr. Jacob, eu disse, com a voz artificialmente animada. Como é se sentir livre da sua responsabilidade? Ila, por favor. Sei que esta noite foi difícil, mas você certamente entende que eu precisava me separar completamente pelo bem de nós dois. Ah, eu entendo perfeitamente. Você tem toda a razão. Somos de turmas completamente diferentes agora. Houve uma pausa. Fico feliz que você veja dessa forma. Eu estava preocupada que você pudesse reagir mal. Reagir mal? Ri, e o som surpreendeu até a mim com sua genuína diversão. Wyatt, por que eu reagiria mal se recebesse exatamente o que mereço? Isso é muito maduro da sua parte, Ila. Eu sabia que você entenderia eventualmente. Eu entendo perfeitamente. Aliás, entendo tantas coisas agora que não entendia antes. Outra pausa, mais longa desta vez. O que você quer dizer? Não precisa se preocupar com nada, Dr. Jacob. Afinal, o senhor tem uma carreira em que se concentrar agora. Uma carreira muito importante e prestigiosa que exige sua total atenção. Ila, você está começando a soar. Preciso ir, Wyatt. Tenho um dia agitado amanhã. Boa sorte com tudo. Desliguei antes que ele pudesse responder e desliguei o celular. Depois, espalhei os documentos sobre a mesa novamente e comecei a planejar. Na manhã seguinte, me vesti com esmero para o encontro com Rebecca. Não com minhas roupas de trabalho ou meu único vestido bonito, mas com algo intermediário, jeans e um suéter que sugeria que eu estava bem, muito obrigada, apesar de ter tido minha vida destruída na noite anterior. Nos encontramos em um pequeno café no centro da cidade, o tipo de lugar onde Wyatt jamais pensaria em procurar por qualquer um de nós. Rebecca já estava lá quando cheguei, tomando uma xícara de café e parecendo nervosa. Ila, disse ela, levantando-se quando me aproximei, sinto muito por ontem à noite. Eu queria dizer algo, mas não era da sua conta, terminei, sentando-me em frente a ela. Eu entendo. Lealdade familiar e tudo mais. Rebecca estremeceu. Não foi lealdade. Foi covardia. Eu devia ter te avisado. Me avisou sobre o quê, exatamente? Ela respirou fundo. O Wyatt vem planejando isso há meses, desde que foi aceito no programa de residência. Ele disse à minha mãe que precisava melhorar sua imagem antes de começar a carreira, disse que não podia se dar ao luxo de ser associado a. Ela hesitou. Com o lixo da classe trabalhadora como eu? Essas não foram as palavras exatas dele, mas ela sentiu, infeliz. Ila, quero que você saiba que nem todos na família concordaram com o que ele fez. A maneira como ele fez foi cruel e desnecessária. Tomei um gole de café, processando a informação. Mas vocês todos sabiam que isso ia acontecer. Sabíamos que ele ia terminar com você. Não sabíamos que ele ia te humilhar publicamente daquele jeito. Rebecca se inclinou para a frente.
Tem mais uma coisa que você precisa saber. No mês passado, no casamento do meu primo Jake, o Wyatt já estava se apresentando como solteiro para algumas das filhas de outros médicos que estavam lá. O café ficou amargo na minha boca. Entendo. Ele já começou a namorar outra pessoa. Doutora Ruby Gabriel. Ela é filha de um cirurgião. Estudou em Yale. Muito apropriado para alguém com um novo status de Wyatt. Coloquei minha xícara na mesa com cuidado, lutando contra a vontade de jogá-la para o outro lado da sala. Quanto tempo? 3 semanas, talvez mais. Ila, estou te contando isso não para te magoar mais, mas porque acho que você merece saber a verdade sobre quem você tem apoiado todos esses anos. Assenti lentamente. 2 semanas. Ele estava planejando sua nova vida, com direito a uma namorada substituta, enquanto eu ainda esvaziava minha poupança para pagar as despesas da formatura dele. Rebeca, eu disse finalmente, quero que você saiba que agradeço por ter me contado tudo isso. Sério, me ajuda a entender algumas coisas. Que coisas? Sorri, e desta vez não foi um sorriso amargo ou partido. Era o sorriso de alguém que acabará de descobrir as regras de um jogo que não sabia que estava jogando. Isso me ajuda a entender exatamente que tipo de homem seu primo realmente é e exatamente o que ele merece. Os olhos de Rebeca se arregalaram ligeiramente. Ila, o que você está planejando? Nada ilegal, não se preocupe. Nada que machuque alguém que não mereça. Mas o Wyatt cometeu um erro ontem à noite. Que erro? Peguei minha bolsa e me levantei. Ele se esqueceu de que fui eu quem cuidei de toda a papelada dele nos últimos 4 anos. Cada requerimento, cada formulário, cada documento. E às vezes, quando você confia em outra pessoa para cuidar dos detalhes da sua vida, esses detalhes não são tratados com o cuidado que deveriam. Eu não entendo. Obrigada pelo café, Rebeca, e obrigada por ser a única pessoa decente na sua família. Deixei-a sentada ali, parecendo confusa e preocupada, mas tinha trabalho a fazer. Minha primeira parada foi no site do Metropolitan General Hospital, onde procurei as informações de contato do coordenador do programa de residência. Minha segunda parada foi no site do Conselho Médico Estadual, onde encontrei o Departamento de Verificação de Licenças. E minha terceira parada foi de volta ao meu apartamento, onde abri toda a papelada do Wyatt mais uma vez e comecei a fazer ligações. Alô, aqui é Eila Thiago ligando para falar sobre uma discrepância administrativa que descobri no requerimento do Conselho Médico do Dr. Wyatt Jacob, eu disse à primeira pessoa que atendeu no departamento de licenciamento. Que tipo de discrepância, senhora? Bem, eu estava ajudando o Dr. Jacob a organizar seus documentos e notei que a data de formatura dele não corresponde à que consta em sua inscrição para a Faculdade de Medicina, que foi transferida para o registro do Conselho Médico. Estou preocupado que possa ter havido um erro que precise ser corrigido. Houve uma pausa enquanto a mulher acessava o arquivo de Wyatt. Entendo. E qual é o seu parentesco com o Dr. Jacob? Sou assistente administrativo dele, eu disse, mentindo sem dificuldade. Cuidei da papelada dele durante toda a faculdade de medicina. Bem, isso certamente é algo que precisamos analisar. Você pode nos fornecer a data correta da formatura e a documentação comprobatória? Claro. Tenho cópias de tudo aqui. Excelente. Preciso que você venha esta tarde para entregar esses documentos e fazer uma declaração formal. Esse tipo de discrepância em pedidos de licenciamento é levado muito a sério. Meu coração começou a disparar. Quão sério? Se houver deturpação no requerimento, isso poderá resultar na suspensão ou revogação da licença médica, dependendo das circunstâncias e se for intencional. Perfeito. Estarei aí às 14 horas, eu disse. Minha próxima ligação foi para o gabinete do coordenador do programa de residência do Hospital Geral Metropolitano. Aqui é a Evelyn. Olá, Evelyn, aqui é Eila Thiago falando sobre um dos seus novos residentes, Dr. Wyatt Jacob. Receio que tenha sido descoberto um erro administrativo em sua licença médica que pode afetar sua capacidade de iniciar a residência. Que tipo de erro? Aparentemente, há uma discrepância entre as datas de formatura do histórico escolar e a inscrição na Faculdade de Medicina. O Conselho Médico está analisando a licença dele neste momento para determinar se houve falsidade ideológica. Nossa, isso é muito sério.
A carteira dele está em risco? Sinceramente, não sei. Sou apenas a pessoa que descobriu o erro enquanto organizava os documentos. Achei que você deveria estar ciente, caso isso afete a data de início dele. Sim, com certeza. Obrigada por ligar. Preciso discutir isso com o diretor do programa imediatamente. Você tem um número de contato para falar com o Dr. Jacob? Dei a ela o número do iate com um sorriso na voz. Ele deve estar disponível o dia todo hoje. Quando desliguei, eu estava praticamente vibrando de ansiedade, mas ainda não tinha terminado. Minha última ligação foi para o próprio iate. Ele atendeu no primeiro toque. Ila, eu não esperava ouvir nada de você hoje. Ah, tenho certeza que não. Fiquei pensando na nossa conversa de ontem à noite, e você tem toda a razão. Agora somos mesmo de turmas diferentes. Estou feliz que você tenha entendido. Sim. Na verdade, entendo tão bem que percebi que provavelmente deveria devolver algo que lhe pertence. Devolver alguma coisa? Bem, todos aqueles documentos e formulários que preenchi para você ao longo dos anos. Fiz cópias de tudo, sabe, só por segurança. Mas como você não precisa mais da minha ajuda, achei que você deveria tê-los de volta. Houve uma longa pausa. Ila, do que exatamente você está falando? Ah, só suas inscrições para a faculdade de medicina, seus formulários de licenciamento, seus pedidos de residência, toda a papelada que era tediosa demais para alguém do seu calibre intelectual lidar pessoalmente. Você ainda tem cópias de tudo isso? Cada página, incluindo algumas discrepâncias interessantes que notei, mas nunca consegui corrigir. O silêncio se prolongou por tanto tempo que pensei que ele tivesse desligado. Que discrepâncias, sua voz ficou muito baixa. Ah, tenho certeza de que não é nada importante. Só algumas datas que não batem entre o seu histórico escolar e as suas inscrições. O tipo de erro administrativo que alguém da minha turma cometeria, sabe? Ila, sua voz estava ríspida agora, sem qualquer pretensão de polidez. O que você fez? Eu? Não fiz nada, o iate. Só notei um erro e o denunciei às autoridades competentes. Afinal, eu odiaria que alguém do seu calibre tivesse a reputação manchada por uma papelada desleixada. Você denunciou a quem? Para o Conselho Médico, é claro, e para o Metropolitan General, já que eles provavelmente deveriam saber se há dúvidas sobre o licenciamento dos residentes que chegam. Quer dizer, sou apenas uma garçonete, mas até eu sei que esse tipo de coisa é importante. Eu podia ouvir sua respiração acelerando. Ila, me escuta com muita atenção. Seja lá o que você pensa que está fazendo, precisa parar. Isso pode arruinar toda a minha carreira. Será que é? Parece uma reação exagerada a um simples erro administrativo. A menos, é claro, que não seja realmente um erro. Você sabe muito bem que é um erro. Foi você quem preencheu aqueles formulários. Fui eu quem preenchi os formulários de acordo com as informações que você me deu, o iate. Se houve erros, talvez você devesse ter sido mais cuidadoso com os detalhes, em vez de deixá-los sob sua responsabilidade. Ila, por favor. Sei que você está brava por causa de ontem à noite, mas não é assim que se lida com isso. Você pode destruir tudo pelo que trabalhei. Tudo pelo que trabalhamos, corrigi. Ou você esqueceu de quem era o dinheiro que pagou por essa educação da qual você tanto se orgulha? Eu lhe pagarei cada centavo com juros. Você vai? Isso é muito generoso. Infelizmente, dinheiro não pode comprar de volta 4 anos da minha vida, pode? O que você quer? Diga-me o que você quer, e eu farei. Recostei-me na cadeira, saboreando o momento. O iate Jacob, o homem que publicamente me declarara indigno de sua atenção, implorava por minha ajuda. Quero que você entenda uma coisa, o iate. Ontem à noite, você disse que eu não era mais da sua turma. Você estava errado. Eu estava errado. Eu estava completamente errado, Ila. Você está. Eu nunca fui da sua classe. Sempre fui melhor que você. Só não percebi isso até você me mostrar exatamente que tipo de pessoa você realmente é. Ila, por favor. Preciso ir, o iate. Tenho uma consulta com a junta médica às 14 horas.
Eles querem saber como foi o preenchimento de toda a sua papelada. Tenho certeza de que vão achar muito interessante. Não faça isso. Eu imploro. Lembra do que você disse ontem à noite? Obrigado pelo serviço, mas isso é um adeus. Desliguei o telefone. O consultório da junta médica era um lugar estéril, cheio de luzes fluorescentes e móveis do governo. Sentei-me em frente à senhora Florence, uma mulher de meia idade com olhos gentis e uma atitude objetiva, enquanto ela revisava os documentos que eu havia trazido. Então, você preencheu todos esses formulários em nome do Dr. Jacob? Ela perguntou. Sim, senhora. Ele estava muito ocupado com os estudos e me pediu para cuidar do trabalho administrativo. E você notou essa discrepância nas datas de formatura naquela época? Sim. Anotei, com a intenção de corrigir, mas o Dr. Jacob estava ansioso para enviar as inscrições rapidamente, e eu estava trabalhando em 2 empregos na época. De alguma forma, isso escapou. A senhora Florence assentiu, fazendo anotações no arquivo de Wyatt. E você só está nos alertando sobre isso agora por quê? Eu já tinha me preparado para essa pergunta. Porque ontem à noite percebi que talvez não me consultasse mais com o Dr. Jacob e achei que deveria garantir que toda a papelada dele estivesse em ordem antes de seguir em frente. Eu odiaria qualquer erro que eu cometesse que pudesse prejudicar a carreira dele mais tarde. Não era exatamente mentira. Entendo. Bem, isso é definitivamente algo que precisamos investigar a fundo. Deturpação em requerimentos para conselho médico, mesmo não intencional, é um assunto sério. O que acontece agora? Precisaremos verificar sua data real de formatura com sua instituição de graduação, revisar seu processo de admissão na faculdade de medicina e determinar se essa discrepância constitui motivo para suspensão ou revogação de licença. Quanto tempo isso demora? Várias semanas, no mínimo. Enquanto isso, a licença do Dr. Jacob ficará temporariamente suspensa enquanto a investigação avança. Meu coração disparou, mas mantive a expressão neutra. Entendo. E se fosse apenas um erro inocente? Se determinarmos que foi um erro não intencional, sem intenção de enganar, ele provavelmente enfrentará algumas penalidades administrativas, mas manterá a carteira. No entanto, se encontrarmos evidências de deturpação intencional, ela não precisou terminar. Eu entendi. Obrigada por nos alertar, senhorita Tiago. É preciso coragem para denunciar esse tipo de problema, principalmente quando envolve alguém próximo. Eu só quero fazer a coisa certa, eu disse. E pela primeira vez em todo esse processo, isso era completamente verdade. Meu telefone tinha 17 chamadas perdidas do Wyatt quando liguei novamente. 17 mensagens de voz cada vez mais frenéticas me implorando para ligar de volta, para consertar aquilo, para explicar à junta médica que tudo tinha sido um engano. Mas eu ainda não estava pronta para falar com ele. Primeiro, eu tinha mais uma parada para fazer. A residência médica do Metropolitan General Hospital fervilhava de atividade quando cheguei. A doutora Amanda Cameron, diretora do programa, concordou em me receber em cima da hora, após meu telefonema matinal. Senhorita Tiago, obrigada por vir. A situação com o Dr. Jacob é muito preocupante. Imagino que sim. Sinto muito ser o portador de más notícias. Estamos tentando falar com o Dr. Jacob o dia todo, mas o telefone dele parece estar indo direto para a caixa postal. Aposto que sim. O Wyatt provavelmente estava ocupado demais em pânico para atender ligações do hospital. Há algo que você possa nos dizer sobre essa questão da licença? Perguntou o Dr. Cameron. Precisamos entender a gravidade da situação antes que o Dr. Jacob inicie sua residência no mês que vem. Gostaria de poder ajudar mais. Tudo o que sei é o que o conselho médico me disse. Eles precisam investigar a discrepância minuciosamente antes de poderem confirmar o status da licença dele. E você não tem nenhuma ideia se isso foi uma deturpação intencional? Fiz uma pausa, como se estivesse considerando a pergunta cuidadosamente. O Dr. Jacob é muito ambicioso. Ele sempre se concentrou em progredir na carreira, às vezes excluindo outras considerações. Se isso se estende a economizar na burocracia, honestamente não sei dizer. O Dr. Cameron fez uma anotação. Talvez precisemos adiar o início da residência dele enquanto aguardamos o resultado desta investigação. Simplesmente não podemos ter médicos sem licença em nosso programa.
Entendo perfeitamente. A segurança do paciente tem que vir em primeiro lugar. Exatamente. Obrigada por nos alertar, senhorita Tiago. Muitas pessoas não se dariam ao trabalho, principalmente considerando que isso poderia prejudicar alguém que amam. O Dr. Jacob e eu temos perspectivas diferentes sobre o que constitui se importar com alguém, eu disse. Eu estava preparando o jantar na minha pequena cozinha quando o iate finalmente apareceu na minha porta. Eu podia ouvi-lo batendo na porta do outro lado do corredor, podia ouvi-lo chamando meu nome com desespero crescente. Demorei para atender. Quando abri a porta, o iate parecia não dormir há dias, embora tivessem se passado apenas 12 horas desde nossa última conversa. Seu cabelo estava desgrenhado, suas roupas amassadas e seus olhos tinham o olhar selvagem de alguém cujo mundo perfeito estava desmoronando ao seu redor. Ila, graças a Deus. Precisamos conversar. Achei que você deixou bem claro ontem à noite que não tínhamos mais nada a dizer um ao outro. Por favor, deixe-me entrar. Dei um passo para o lado e o deixei entrar no meu apartamento, o mesmo apartamento em que eles sempre tiveram certo constrangimento de ser visto entrando, com seus móveis baratos e paredes finas à vista do beco. Ila, você precisa resolver isso. O conselho médico suspendeu minha licença enquanto aguardava a investigação. O Metropolitan General adiou minha residência. Minha carreira inteira está paralisada por causa de um simples erro de papelada. Isso parece sério. Você já pensou em contratar alguém da sua turma para te ajudar com isso? Talvez a doutora Ruby Gabriel tenha alguma sugestão. O rosto de Wyatt ficou branco. Como você, deixa pra lá. Ila, a Ruby não tem nada a ver com isso, tem? Ouvi dizer que ela é adorável. Muito apropriado para alguém do seu status. Cometi um erro com a Ruby. Fiquei confusa, sobrecarregada com a pressão de começar minha carreira. Mas é com você que eu me importo. Eu ri, e o som foi agudo o suficiente para cortar vidro. Sou mesmo? Engraçado, porque ontem mesmo você se importava tanto comigo que me humilhou publicamente na frente de 50 pessoas. Eu sei. Eu sei. Eu te machuquei e sinto muito. Eu estava tentando te proteger. Me proteger? Sim. Da pressão, das expectativas, das obrigações sociais que vêm com ser esposa de médico. Pensei que, se eu terminasse de vez, encontraria alguém mais adequado ao seu estilo de vida. Meu estilo de vida? Você quer dizer ser pobre? O iate passou as mãos pelos cabelos. Não foi isso que eu quis dizer. É exatamente isso que você quis dizer. Você tinha vergonha de mim, o iate. Tinha vergonha de onde eu vim, do que eu faço para viver, de como eu falo, de como eu me visto. Você queria todos os benefícios do meu sacrifício sem nenhum custo social. Isso não é verdade. Não é? Então por que você não contou à sua família como pagou a faculdade de medicina? Por que não mencionou no seu discurso ontem à noite que sua namorada da classe trabalhadora esvaziou a poupança dela para realizar seus sonhos? Por quê? Ficou em silêncio por um longo momento. Porque pensei que isso te envergonharia. Mentiroso. A palavra pairou entre nós como uma lâmina. Você achou que ia te envergonhar, continuei, que todo mundo soubesse que o Dr. Wyatt Jacob precisava de ajuda financeira de uma garçonete. Que a grande história de sucesso da sua vida foi construída às custas de alguém que você considerava inferior a você. Ila, preciso que você ligue para o conselho médico. Diga a eles que foi um erro honesto. Diga a eles que você assume total responsabilidade pelo erro. Por que eu faria isso? Porque você me ama. O silêncio se estendeu entre nós. O iate observava meu rosto, esperançoso, esperando que eu desmoronasse, cedesse, me sacrificasse mais uma vez em seu benefício. Eu te amava, eu disse finalmente. Eu te amava o suficiente para trabalhar 60 horas por semana para pagar sua mensalidade. Eu te amava o suficiente para comer lamen por meses para que você pudesse comprar seus livros didáticos. Eu te amava o suficiente para acreditar que estávamos construindo algo juntos. Nós éramos. Nós somos. Não, o iate. Não estamos. Porque amor não é uma transação unilateral. Amor não é usar alguém e jogá-lo fora quando ele já não for mais útil. Eu nunca usei você.
Não foi? 53 mil dólares, o iate. Foi quanto gastei com a sua educação. Mais 4 anos de trabalho não remunerado preenchendo suas inscrições, organizando seus documentos, gerenciando sua agenda. O que eu recebi em troca? Você recebeu meu amor e minha gratidão. Recebi sua condescendência, seu constrangimento, seu abandono no momento em que você não precisou mais de mim. O iate afundou no meu futum barato, com a cabeça entre as mãos. O que você quer que eu faça? Como posso consertar isso? Você não pode consertar isso, o iate. Algumas coisas, uma vez quebradas, não podem ser consertadas. Mas o conselho médico está fazendo o trabalho deles. Eles estão investigando uma discrepância no seu pedido de licença. Se foi mesmo apenas um erro inocente, como você alega, então não tem com o que se preocupar. Você sabe que não foi intencional. Será que sim? Porque estou começando a achar que nunca te conheci. O iate olhou para mim e, pela primeira vez, vi medo genuíno em seus olhos. Ila, por favor. Estou te implorando. Todo o meu futuro está em jogo aqui. Seu futuro, repeti. E o meu futuro, o iate. E os 4 anos que abri mão por você? E a carreira que eu poderia ter construído com aqueles 53 mil dólares? E a educação que eu poderia ter tido? As oportunidades que eu poderia ter buscado? Você ainda pode fazer essas coisas. Eu te ajudo. Eu pago para você voltar a estudar, tirar um diploma, o que você quiser. Com que dinheiro? Com sua carteira suspensa? Sua residência adiada? E mesmo que não fosse, você acha mesmo que eu quero alguma coisa de você agora? O iate estava chorando agora, com lágrimas escorrendo pelo rosto de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Em todos os nossos anos juntos, apesar de todo o estresse com provas, inscrições e entrevistas, eu nunca o tinha visto desabar daquele jeito. Não posso perder tudo, Ila. Isso é tudo o que eu sempre quis. Tudo pelo que sempre trabalhei. Tudo pelo que você sempre trabalhou. Sentei-me em frente a ele, perto o suficiente para ver o desespero em seus olhos. O iate, quando foi a última vez que você preencheu sua própria papelada? Quando foi a última vez que você cuidou de suas próprias tarefas administrativas, gerenciou sua própria agenda, controlou seus próprios prazos? Não é esse o ponto. É exatamente esse o ponto. Você passou tanto tempo deixando outras pessoas cuidarem dos detalhes da sua vida que se esqueceu da importância desses detalhes. E agora, um desses detalhes vai destruir tudo o que você acha que construiu. Me ajude a consertar, por favor. Sei que não mereço, mas... Você tem razão. Você não merece isso. Levantei-me e fui até a cozinha, pegando uma garrafa d'água da geladeira. Minhas mãos estavam firmes, minha mente lúcida. Nunca me senti tão no controle da minha vida como naquele momento. Tem mais uma coisa que você deveria saber, disse eu, voltando para a sala. Algo que descobri enquanto organizava todos os seus documentos. O iate ergueu os olhos, esperançoso. O quê? Lembra das suas notas no MCAT? Aquelas que te levaram para a faculdade de medicina? Claro. Você se lembra de fazer os simulados que comprei para você? Aqueles para os quais te ajudei a estudar? Sim, mas eu não vejo. Você se lembra da noite anterior ao seu MCAT, quando você teve uma intoxicação alimentar e não conseguiu estudar? Quando você ficou tão doente que mal conseguia sair da cama? O rosto de Wyatt estava pálido. O que você quer dizer? Estou falando do fato de que tenho registros muito detalhados de tudo o que fiz por você nos últimos 4 anos, incluindo e-mails, mensagens de texto e algumas conversas muito interessantes que tivemos sobre a importância de você passar naquele teste. Ila, o que você está dizendo? Peguei meu celular e rolei as mensagens de texto antigas até encontrar o que procurava. Então, li em voz alta, mensagem de Wyatt para Ila, datada de 3 dias antes do MCAT, estou em pânico. E se eu não tirar uma nota alta o suficiente? E se todo esse estudo tiver sido em vão? Mensagem de Ila para Wyatt, não se preocupe, eu te ajudo no que puder. Vamos resolver isso juntos. Olhei para Wyatt. Lembra do que resolvemos? A cor desapareceu completamente do seu rosto. Aquilo não foi, nós não.
Não o quê, o iate? Nunca discutimos sobre trapaça. Eu nunca. Não faria isso? Porque me lembro muito bem de você me pedindo ajuda durante a prova. E me lembro ainda mais claramente de ter dito que não comprometeria minha integridade por ninguém, nem mesmo por você. Isso mesmo. Você recusou. Então, nada aconteceu. Nada aconteceu porque eu recusei. Mas o fato é que você pediu. O futuro médico, o Iate Jacob, pediu à namorada que o ajudasse a colar na prova mais importante da sua carreira. O Iate tremia agora. Você não pode provar isso. É só a sua palavra contra a minha. Sorri e levantei meu celular. Na verdade, posso provar. Guardei capturas de tela de todas as nossas conversas. Pode chamar isso de uma peculiaridade da minha paranoia de classe trabalhadora. Gosto de ter documentação de coisas importantes. Você está blefando. Sou mesmo. Quer descobrir? Porque tenho quase certeza de que o conselho médico estaria muito interessado em evidências de que você tentou fraudar o seu MCAT, mesmo que a tentativa tenha sido mal-sucedida. O iate me encarou horrorizado. Você não faria isso. Eu não faria o quê? Contaria a verdade sobre o tipo de pessoa que você realmente é? Sobre sua completa falta de integridade, sobre sua disposição de usar e descartar pessoas? Não é isso que eu sou. Não é? Porque, do meu ponto de vista, parece um padrão. Você me usou para pagar sua educação. Você me usou para cuidar da sua papelada. Você tentou me usar para colar no seu MCAT. E quando não precisou mais de mim, me descartou como lixo. Cometi erros. Eu era jovem. Estava sob pressão. Temos a mesma idade, o iate. Eu estava sob a mesma pressão, trabalhando em vários empregos para sustentar nós dois. Mas, de alguma forma, consegui manter minha integridade. O iate enterrou o rosto nas mãos novamente. O que você quer de mim? Quero que você entenda o que perdeu. Não apenas sua carteira de motorista, não apenas sua residência, não apenas sua carreira. Você perdeu a única pessoa que realmente acreditou em você. A única pessoa que sacrificou tudo pelos seus sonhos. Eu sei. Sei que te perdi, e sinto muito. Não estou falando de me perder romanticamente, o iate. Estou falando de me perder como um ser humano que se importava com o seu sucesso. Você tem ideia de como é descobrir que alguém que você amou nunca te viu como um igual? Nunca te viu como digno de respeito? Fui até minha mesa e peguei uma pasta diferente daquela que continha seus documentos médicos. Você sabe o que é isso? Perguntei, segurando-a. O iate balançou a cabeça. É cada recibo, cada extrato bancário, cada registro de cada centavo que gastei com a sua educação, organizado por data, categorizado por tipo de despesa, com um total acumulado no final. Abri a pasta e tirei uma única folha de papel a R$ 53.472. Foi exatamente esse o valor que investi no seu futuro. No nosso futuro, pensei na época. Eu lhe pagarei cada centavo com juros. Com que dinheiro, o iate? Sua carteira suspensa? Sua residência adiada? Sua carreira brilhante que está por um fio? Voltei para a cozinha e me servi de uma taça de vinho. O iate observava cada movimento, parecendo um condenado à espera da sentença. Sabe qual é a ironia? Perguntei, tomando um gole. Se você tivesse sido honesta comigo desde o começo, se tivesse dito, Ila, eu te amo, mas estou preocupada com as pressões sociais que vêm com a minha carreira, poderíamos ter conversado sobre isso. Poderíamos ter resolvido isso juntos. Você teria entendido? Não sei. Talvez sim, talvez não. Mas eu teria respeitado você por ser honesto sobre suas preocupações, em vez de me deixar acreditar que estávamos construindo algo juntos enquanto você secretamente planejava me jogar fora. O iate ficou em silêncio por um longo momento. Então perguntou: o que acontece agora? Agora, você aprende como é ter seu futuro decidido pelas escolhas de outra pessoa. Assim como você decidiu meu futuro por mim ontem à noite. Você vai contar ao conselho médico sobre um CAT? Pensei seriamente na pergunta. Ainda não sei.
Depende do quê? De você conseguir me convencer de que aprendeu alguma coisa com essa experiência. De que você entende o tipo de pessoa que se tornou. Eu entendo. Eu fui egoísta. Eu fui cruel. Eu estava errado sobre tudo. São só palavras, Wyatt. O que importa é se você fala sério ou se está apenas dizendo o que acha que eu quero ouvir para que eu resolva seus problemas. Wyatt se levantou e foi até a minha janela, contemplando a vista do beco que ele sempre achará tão deprimente. O que posso fazer para provar que falo sério? Isso não é mais meu trabalho. Descobrir como ser um ser humano decente é algo que você terá que descobrir por si mesmo. Mas a investigação do conselho médico prosseguirá de acordo com seus protocolos padrão. Se eles descobrirem que a discrepância na data da formatura foi um erro inocente, você enfrentará algumas penalidades administrativas e provavelmente terá sua licença de volta eventualmente. Se eles encontrarem evidências de deturpação intencional, dê de ombros. E o Metropolitan General tomará sua própria decisão com base no resultado da investigação do Conselho Médico. Se eu fosse você, provavelmente começaria a pesquisar outros programas de residência, aqueles que talvez fossem mais tolerantes a irregularidades administrativas. Wyatt se virou para mim. Há algo que eu possa fazer? Qualquer coisa. Pousei minha taça de vinho e olhei para ele. Olhei de verdade, pelo que eu sabia que seria a última vez. Só uma coisa. O que? Você pode ir embora. Pode sair por aquela porta e nunca mais entrar em contato comigo. Pode me deixar reconstruir minha vida em paz, sem ter que me preocupar com você aparecendo para pedir mais ajuda quando sua próxima crise chegar. Ila, Você pode me dar o que deveria ter me dado há 4 anos, o respeito para fazer minhas próprias escolhas sobre minha própria vida. Wyatt me encarou por um longo momento. Eu o via lutando, parte dele ainda esperando encontrar algum ângulo, algum argumento, alguma maneira de me manipular para salvá-lo. Mais uma vez. Mas eu não era a mesma mulher que entrará naquela festa de formatura 24 horas antes. Aquela mulher se fora, destruída junto com sua crença ingênua de que o amor era suficiente para superar qualquer obstáculo. A mulher ali parada agora sabia exatamente o que valia. E sabia que Wyatt Jacob nunca a merecera. Adeus, Wyatt, eu disse, caminhando até a porta e abrindo-a. Ele ficou ali por mais um instante, parecendo perdido e desesperado. Então, finalmente, caminhou em direção à porta. Ao chegar à soleira, virou-se mais uma vez. Eu te amei, Ila, do meu jeito. Olhei para ele com algo que poderia ser pena, se eu ainda tivesse alguma sobrando. Não, Wyatt, você não amou. Você amou o que eu pude fazer por você. Faz toda a diferença. 6 meses depois, eu estava organizando o estoque nos fundos da Chapter and Verse, minha pequena livraria de livros usados, quando Rebecca apareceu com café e notícias. Achei que você deveria saber, disse ela, acomodando-se na cadeira de leitura que eu mantinha perto da janela dos fundos. A licença médica do Wyatt foi oficialmente revogada ontem. Levantei os olhos da caixa de livros que estava desempacotando. Revogado, não apenas suspenso. O conselho médico encontrou evidências de deturpação intencional em várias inscrições. Aparentemente, a questão da data de formatura foi apenas a ponta do iceberg. Quando começaram a investigar, encontraram várias outras discrepâncias. Assenti, sentindo surpreendentemente pouca satisfação com a notícia. A raiva que me sustentou durante aqueles primeiros meses gradualmente se transformou em algo mais próximo da indiferença. E a questão do MCAT? Perguntei. Rebecca ergueu uma sobrancelha. Você nunca relatou isso. Não, decidi que não era necessário. As outras provas eram suficientes. Isso foi generoso da sua parte. Não foi generosidade. Foi um encerramento. Eu não queria mais carregar aquela raiva comigo. Rebecca tomou um gole de café e olhou ao redor, para a livraria que eu havia construído com o dinheiro que o Wyatt finalmente conseguiu juntar para me pagar. Pagamento parcial, pelo menos, embora fosse o suficiente para dar entrada neste lugar. Sabe, ele anda perguntando por você, disse ela. Ele tem? Ele queria saber se você recebeu as cartas dele. Eu tinha recebido as cartas dele, 3 delas nos últimos 6 meses, cada uma mais desesperada que a anterior.
Li-as uma vez e depois as guardei na mesma pasta onde guardava toda a documentação do nosso relacionamento. História, nada mais. Ele está trabalhando como vendedor de equipamentos médicos agora, continuou Rebecca. Ganhou um bom dinheiro, na verdade, mas está diferente. Menor, de alguma forma, como se algo essencial tivesse sido tirado dele. Talvez algo que precisasse ser retirado, eu disse, retornando aos meus livros. Talvez. Ila, estou orgulhosa de você por tudo isso, ela gesticulou para a livraria. Por não deixar o que ele fez te destruir. Sorri. Ele não me destruiu, Rebecca. Ele só dissipou a ilusão para que eu pudesse ver quem eu realmente era por baixo. E quem é você? Olhei ao redor da minha livraria, pequena mas minha, repleta de histórias de pessoas que superaram coisas piores do que desilusões amorosas e traições. Pela vitrine, eu podia ver a rua movimentada onde meus vizinhos paravam regularmente, onde eu havia construído algo real e duradouro com minhas próprias mãos. Sou alguém que não precisa de ninguém para validar meu valor, eu disse. Sou alguém que aprendeu que a melhor vingança não é a destruição. É se tornar muito mais do que a pessoa que te machucou jamais imaginou que você poderia ser. Rebecca terminou o café e se levantou para ir embora. Você vai perdoá-lo algum dia? Pensei na questão como já fizera muitas vezes nos últimos 6 meses. Já pensei, de certa forma, não porque ele mereça, mas porque mereço me livrar dele completamente. Isso é muito maduro. Não, respondi, sorrindo enquanto colocava Janier resgatada na estante, ao lado de outras histórias de mulheres que sobreviveram e prosperaram. Essa é uma educação muito, muito cara. A educação mais cara que já comprei. Mas, ao contrário da educação de Wyatt, esta valeu cada centavo. Depois que Rebecca foi embora, fiquei atrás do balcão da minha livraria, observando o sol do fim da tarde entrar pelas janelas, e senti algo que não sentia há anos, completa satisfação com a minha vida exatamente como ela era. Meu celular vibrou com uma mensagem de Brooks, o professor de literatura que se tornará cliente regular, e recentemente mais do que isso. Jantar hoje à noite? Encontrei um restaurante que acho que você vai adorar. Respondi, sim, mas em algum lugar que sirva mais do que apenas ramen. A resposta dele me fez rir, prometo. Nada além da melhor culinária para a mulher que me ensinou que livros usados têm as melhores histórias. Fechei a loja cedo, caminhei para casa, para meu novo apartamento, agora maior, com móveis de verdade e vista para o parque em vez de um beco, e me preparei para jantar com um homem que valorizava minha mente, respeitava minhas escolhas e nunca sugeriu que eu não era boa o suficiente para qualquer mundo em que eu escolhesse entrar. Ao colocar meus brincos novos, comprados com meu próprio dinheiro, do meu próprio negócio, me vi no espelho e mal reconheci a mulher confiante que me olhava. Ela parecia alguém que havia aprendido que a melhor vingança não era rebaixar outra pessoa ao seu nível. Era elevar-se tão acima dela que ela se tornava irrelevante. E Wyatt Jacob se tornou completa, absoluta e abençoadamente irrelevante para a minha história. A história que estava apenas começando.